How are you? Olá, puedes hablar en español, sin Sí, problemas. Sí, sí, hablo español. sí. Muchas gracias. Em, Le doy la cordial bienvenida a usted, doctor Felipe Dalcin Silva, del Instituto Sudamericano de Política y Estrategia, ISAPI. Hablando un poco de su historia, él es director de investigación e investigador asociado al Instituto Sudamericano de Política y Estrategia, ISAPI. Es estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Estudios Estratégicos Internacionales PPG-EEI de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, UFRGS. El doctor nos presenta el tema Desafíos futuros para la no proliferación nuclear. Doctor, adelante con su presentación. Sí, Estamos atentos. muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar hacer en español, pero hace mucho que yo no hablo en español. Yo sé que mi español es terrible, pero aún así yo voy a intentar. Ojalá que puedan se enterar do que yo hablo, pero se tienen alguna duda, alguna cosa, dime que pueden intentar hablar de otro jeito, ¿no? ¿Pueden mirar la tele? ¿Cómo está ahora? Sí, ¿podría compartirla, por favor? Sí. Gracias. ¿Están mirando los slides o no? Sí, sí se ven las diapositivas, solo que en la parte de abajo, al lado derecho, donde dice comentarios, hay una pantallita. Ahí podría presionar para que se vean sus presentaciones totalmente en toda la pantalla. Ok. Ah, ¿Fue o no? Aún no se ve. Sí, se ve, buenas Ah, Felipe, ¿cómo está? Se ve el PowerPoint, pero no está en Sí, pantalla completa, digamos. sí, pero puso em. Eu vou tentar com PDF, eu creio que é melhor. Gracias. Ah, ah, eu vou tentar acá. Ah, screen. Eu creio que a horas queda melhor. Pode mirar? sí, se mira muy bien. Gracias. De nada. Então, eu vou começar. Eu vou falar um pouco sobre os desafios para o controle e não proliferação das armas nucleares. Como he dicho, eu vou tentar falar em espanhol. Hace muito que eu não hablo em espanhol, pero es esto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Yo creo que nosotros de América del Sur tenemos que trabajar más juntos. Entonces, yo voy a empezar. Entonces, mi presentación tiene dos partes. Primero, yo voy a hablar sobre los desafíos para el control de las armas nucleares, hablar el significado del control de armas nucleares, ah, buscar una definición. Yo creo que es muy importante que nosotros tenemos esto en mente. También hablar sobre la competencia y tensión entre las potencias nucleares, que es un punto determinante para nosotros sabemos más sobre el régimen de control de las armas nucleares e também do desmantelamento de los acordos nucleares, porque agora temos um movimento de los países com armas nucleares de não ser mais parte de los acordos de control de armas nucleares, que é uma preocupação muito grande para todos nós outros. En la segunda parte de mi presentación, yo hablaré sobre los desafíos para la no proliferación nuclear. Hablaré un poco sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero más sobre la posición de los 5 países con armas nucleares adentro del acuerdo, del tratado, y también cómo queda la posición de los países sin armas nucleares adentro del TNP. Y por último, voy a hacer una provocación que podemos hablar más después sobre cómo fortalecer los regímenes de control y no proliferación de las armas nucleares. Entonces, hoy en día tenemos como 9 países con armas nucleares: los Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, los chinos, Israel, India, Pakistán y la Corea del Norte. Desses 9 países com armas nucleares, mais de 90% das armas nucleares estão sob controle dos Estados Unidos e de los russos.
o resto do 10% queda com chinos, franceses, o Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. São quase 14 mil armas nucleares no total. E como eu vou exponer acá, muitos dos países têm planos para aumentar aún mais seus respectivos arsenales nucleares. Então, o que significa o controle das armas nucleares? É buscar a redução das armas nucleares em número, pero não só em número, em quantidade também, em qualidade, perdão, em qualidade também, em capacidade destrutiva. O que passa? Que hasta o fim da Guerra Fria hasta hoje, desde o fim da Guerra Fria hasta hoje, podemos mirar que os Estados Unidos e Rússia reduziram muito as armas nucleares em quantidade, pero desarrollaram novas armas nucleares, aumentaram a capacidade das armas nucleares que aún existem. Então, todos os países que têm armas nucleares fazem isso também. Então, é sempre importante se enterar que não só reduzir as armas nucleares em número, pero também reduzir as armas nucleares em qualidade, capacidade destrutiva. Então, em qualidade e quantidade. Também é muito importante que os regimes de controle das armas nucleares sejam canais de abertura de comunicação para evitar as tensões em momentos de crise. Que passa que não há muitos mais canais de comunicação direto como teníamos no passado entre os Estados Unidos e os russos. Então, pode ser que em um momento os Estados Unidos, a Rússia está fazendo um teste com suas armas nucleares, não na explosão, pero treinando suas tropas, fazendo ensaios, e o outro lado pode ter lá em sua cabeça que o outro lado vai ser um ataque nuclear ou alguma coisa assim. E também, se tem mais canais de comunicação, pode se interar mais sobre em que momentos um país pode decidir ou não usar suas armas nucleares, também ter mais noção do que um país pensa em desenvolver suas armas nucleares. Comunicação é um ponto muito importante e que não está acontecendo, não está passando muito a hora. Outro ponto é que o custo das armas nucleares é muito alto. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos têm planos de inversão de mais de $1 trilhão em suas armas nucleares para os próximos 20 e 30 anos. Então, é muita plata que poderia ser usada, por exemplo, para obter benefícios socioeconômicos. Então, também ter controle de regimes de armas nucleares pode ter benefícios socioeconômicos. Agora, falar um pouco da competência entre as potências nucleares. Agora é muito claro, creio que para todos nós outros, que há uma grande rivalidade entre os Estados Unidos contra os russos e contra os chinos, e que, como todos esses países têm armas nucleares e têm planos de desenvolver mais armas nucleares melhores, pode como hace com que as armas nucleares sejam o centro da discussão de segurança de estes países. Eu creio que para todos nós outros é muito claro a rivalidade atual dos Estados Unidos e da Organização do Atlântico Norte, OTAN, com Rússia. Muito por causa da guerra que se passa agora em Ucrânia. Então, há uma grande ajuda dos Estados Unidos e seus aliados à Ucrânia, e que é uma ajuda em armamentos, inversões, há também muita ajuda, até mesmo em conhecimento, inteligência. Então, isto faz com que as tensões com Rússia possam aumentar aún mais. Há toda a questão também do bloqueio econômico contra a Rússia. Rússia não faz mais parte do SWIFT, que é um sistema global que ele permite passar plata para outros países, inversões para outros países. Rússia agora tem que usar o sistema chino. Então, todo isso faz com que a tensão quede aún mais perigosa.
Há também a possibilidade de escalada da guerra, porque, que passa? Ah, Putin, que é o presidente de Rússia, já falou muitas vezes que se a OTAN como países como França, o Reino Unido, ajuda mais os ucranianos, por exemplo, com tropas e tudo mais, pode ser que a guerra pueda tener uma escalada hasta ao ponto que de los lados use armas nucleares, sobretudo as armas nucleares tácticas, que eu vou falar mais sobre as armas nucleares tácticas mais adelante. Pero é um ponto que eu creio que temos que ter muita atenção, que há sim a possibilidade de emprego nuclear hoje em dia. Também eu creio que é muito claro para todos nós outros a posição dos Estados Unidos contra a China. Há toda a questão de Taiwan. Nunca o governo Biden cambiou todo ponto por causa de Taiwan, porque nunca outro governo dos Estados Unidos ha hecho uma declaração como que Estados Unidos vai a poner suas tropas, suas forças militares em Taiwan se China invade a isla. Pero isto tudo cambiou com Biden, então isso has hecho que as tensões aumentassem aún mais. Aí toda a questão da competência econômica global. Desde 2008 adelante temos muito claro o crescimento da economia de China. Aí também que China em muitas investigações já é a principal economia do globo, ou pode ser a próxima economia do globo em la próxima década, por exemplo. Aí também toda uma competência por el liderazgo político global. China hace cada vez mais parte de los organismos internacionales, de las discusiones globales. Entonces, se tem a oportunidade de ler os documentos de defesa de los Estados Unidos, como é o National Security Strategy, pode ler allá que os Estados Unidos põem China como é o principal perigo do mundo para os Estados Unidos, por supuesto, e mesmo com toda a questão da guerra da Ucrânia, Rússia está em segundo. Então, China primeiro para os estadunidenses, depois os russos. Essa é uma imagem que eu saquei da Nuclear Posture Review 2018, que é um documento de defesa dos Estados Unidos que habla sobre as armas nucleares. E nesse documento há essa imagem maravilhosa. Por quê? Porque os Estados Unidos dizem para os outros no mundo inteiro, mira como os russos, chinos e os norte-coreanos estão construindo uma nova série de armas nucleares, estão desenvolvendo sua capacidade, suas forças nucleares. Por outro lado, nós outros estadunidenses só estamos fazendo uma única arma nuclear. Então, a verdade não é esta, perdão, pero a verdade é que tanto os Estados Unidos como os chinos quanto os russos têm planos de construir e desenvolver novas armas nucleares para o futuro. Então, esta imagem temos uma melhor verdade, temos uma melhor condição de mirar a verdade. O que passa é que os Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria adelante, que fazem os estadunidenses? Eles não cambiam o nome da arma nuclear. Eles só reemplazam partes da arma nuclear com outras partes mais desenvolvidas, fazem que os sistemas de armas nucleares sejam melhores, mas não cambiam os nomes. Eu creio que é uma tática muito impressionante para até mesmo falar para o resto do mundo que os Estados Unidos não estão desenvolvendo, não estão aumentando suas capacidades nucleares, de suas armas nucleares. Então, temos também que falar sobre a retirada, sobre a saída de acordos de controle de armas nucleares. O primeiro grande acordo que miramos a saída foi que os Estados Unidos, o presidente Bush sacou os Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002. Esse tratado era da época da Guerra Fria, foi feito em 1974 entre os Estados Unidos e os soviéticos. Os dois lados só poderiam ter duas regiões de seu território com barreiras antimísseis, pero os Estados Unidos saem em 2002. A justificativa estadunidense
foi que graças ao desenvolvimento da capacidade de Irã desses mísseis, poderia ser com que haveria perigo que Irã ah, usasse estas armas nucleares contra os aliados estadunidenses da Europa. Pero Rússia rechazou esta informação porque há toda a questão do avanço da OTAN para o leste e também as barreiras antimísseis foram postas em Romênia e Polônia. Então, para os russos foi uma tentativa de los estadunidenses de prejudicar, de diminuir a capacidade de retaliação nuclear de los russos. Aí também que os Estados Unidos, agora Trump, saca os Estados Unidos do Intermediate Range Nuclear Force Treaty, o INF, que é um acordo hecho entre os estadunidenses e os soviéticos em 1987 para que os mísseis terrestres que alcançam distâncias de 500 quilômetros hasta os 5.500 quilômetros não podem existir. Então, era muito importante esse acordo, por quê? Porque em um momento de tensão, são mísseis que se disparam muito rápido, muito pronto. Então, em um momento de tensão, cada um de los lados, seja a OTAN, seja os soviéticos, poderiam imaginar que se o outro usa primeiro a arma nuclear terrestre, eu quedo em desvantagem. Então, é melhor usar primeiro. Então, por isso que foi hecho esse acordo. É considerado, hasta agora, um dos principais acordos, se não é o principal acordo de controle das armas nucleares, não só o controle, porque a classe de armas nucleares terrestres com alcance de 500 quilômetros até os 5.500 quilômetros não existe por um bom tempo, até 2019, quando o governo Trump sai do acordo, falando que Rússia o violou. Pero não há muitas informações sobre se isto é verdade ou não. Também, este ano, Putin sacou Rússia do tratado que proíbe os ensaios nucleares, CTBT, e a justificativa de Putin foi que os Estados Unidos nunca han ratificado, é verdade, e que Putin sacou por isso, e que se os Estados Unidos empezarem a ser ensaios nucleares com suas armas nucleares, os russos vão empezar a ser também. Se isso se passa, se espera que os ensaios nucleares sejam abaixo da terra, pero a um de los lados pode resolver a ser um ensaio em el aire para ser uma demonstração de força ou algo do gênero. Então, é uma possibilidade muito que temos que ter precaução. Rússia também congelou, eu creio que há 2 anos, ou ano passado, agora não me recordo. Rússia congelou sua participação no acordo New START. O New START foi um acordo muito importante porque foi um acordo hecho entre os estadunidenses e os russos. Cada um deles só poderia ter como 1.500 armas estratégicas para pronto empleo. Pero Rússia congelou o acordo por toda a questão das tensões com a OTAN, com os Estados Unidos, com a questão da Ucrânia, e é muito preocupante, é algo terrível, porque era um acordo que abria muitos canais de comunicação entre os russos e os estadunidenses para falar sobre armas nucleares. Agora está congelado, e no futuro podemos mirar que os estadunidenses e os russos não só podem desenvolver novas armas nucleares em qualidade, pero em quantidade também. Então, é algo que temos que manter atenção também. Agora eu vou para a segunda parte de minha apresentação, falar um pouco sobre os desafios para a não proliferação nuclear, e que eu falei hasta agora ajuda também a entender os desafios para a não proliferação nuclear. Eu creio que todos nós outros, quando pensamos em proliferação nuclear, vem à mente, na cabeça, é o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968.
El acuerdo tiene varios artículos, pero yo voy a mantener mi foco en tres. Artículo 1, que es la prohibición de transmitir armas nucleares y o conocimiento sobre cómo producirlas a terceros sin ese tipo de armamento. Hay también el artículo 6, los 5 países del acuerdo, que son los Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, deben trabajar para construir una orden internacional em que o papel de los vectores nucleares sejam cada vez menores. E também há o artículo 10, que permite que os países salgam da TNP, pero eu creio que se um país sale da TNP, terá muitos problemas, porque é possível que tenha embargos econômicos e tudo mais. E hasta mesmo a possibilidade de outro estado invadir, atacar o estado que sai da TNP, porque pode temer que o estado empiece a construir armas nucleares. Por outro lado, os países sem armas nucleares não podem ter armas nucleares, pero podem ter acesso à tecnologia nuclear para produção de energia, para uso para a saúde, para uso na agricultura, entre outros. Então, é uma possibilidade que foi aberta para os estados não terem armas nucleares. E há que falar também sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem o papel de fazer as investigações se todos os outros estados nucleares e não nucleares adentro do TNP estão respeitando as regras ou não. Então, como já falei, todos os estados que fazem parte do TNP e que são nucleares, também os estados que são os Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, têm programas para melhorar e ou, se não, criar novas armas nucleares. Pero também temos o caso chino e do Reino Unido, porque não só vão aumentar suas armas nucleares em qualidade, pero em quantidade. Os chinos têm agora como 300, 400 armas nucleares, pero podem chegar nos próximos anos hasta as 1.000 armas nucleares. O Reino Unido tem um plano para desenvolver mais 40% de seu arsenal nuclear. Então, seu arsenal nuclear pode aumentar mais 40%. Então, é algo terrível e, em minha opinião, é uma transgressão muito grande do artículo 6 do TNP. Então, agora vou falar de dois tipos de emprego nuclear, que é o emprego com armas nucleares estratégicas e o emprego com as armas nucleares táticas, para nós outros nos enterarmos sobre as violações do artículo 1. Há o emprego com as armas nucleares estratégicas, que é usar armas nucleares a partir de los mísseis balísticos intercontinentales que saem de terra e mar. Tem a foto do Minuteman 3, allá de los Estados Unidos. É o submarino Ohio de los Estados Unidos, que tem o míssil Trident II. E também de los bombardeiros, que são em la imagem de los Estados Unidos também, B-52 e B-2, que podem cumprir distâncias mais de 5.500 quilômetros e, então, são para destruir o território de seus inimigos, adversários. É o rendimento, ou seja, é o poder de destruição das armas nucleares estratégicas é de 100 kilotones hasta arriba. Então, temos armas nucleares com megaton de poder de destruição, que são 1.000 kilotons. Adelante. Aqui é só um exemplo. Não tenho nada contra Bolívia ou La Paz. Me gostaria muito de conhecer. Pero aqui é só uma demonstração sobre o alcance de uma arma nuclear estratégica como a de ogiva nuclear W-88, que queda no míssil Trident D5 de los Estados Unidos, que tem 455 kilotones. Em essa imagem, que é uma demonstração, podemos mirar hasta onde uma explosão nuclear estratégica pode alcançar. Então, é um grado de destruição muito elevado, muito alto.
Ahora también tenemos las armas nucleares tácticas, que são forças para serem utilizadas em el campo de batalha ou em el teatro de batalha. Seu rendimento, seu poder o rendimento ou poder de destruição é de 0,1 quiloton, generalmente até os 50 kilotones, pero Rússia tem armas nucleares táticas como, por exemplo, com 70, 75 kilotones. Se vai utilizar a arma nuclear em el fronte de batalha contra seus inimigos, o rendimento tem que ser menor, porque aí o perigo de usar a arma nuclear tática e tus tropas serem afetadas por los efeitos da explosão. Então, as armas nucleares táticas com menor poder de destruição é para usar em el fronte de batalha, e as armas nucleares táticas com maior poder de destruição são para ser utilizadas em el campo de batalha, teatro de batalha mais amplo. Aqui também é uma simulação de uma arma nuclear tática que existiu na época da Guerra Fria, que era uma bazuca nuclear. David Crockett tem a imagem já, cerca del hombre. David Crockett tem o poder de destruição de 0,02 kilotons, e se for usada em La Paz, seu raio de destruição é só várias calhas, pero não tão grande como uma arma nuclear estratégica. Pero aún assim é muito grande. Uma comparação que a David Crockett é que é a arma nuclear mais fraca de todos os tempos, é 20 vezes mais poderosa, mais forte do que a arma convencional, ou seja, a arma nuclear, a arma não nuclear mais poderosa, que é a madre de todas as bombas que os Estados Unidos sacaram contra o Estado Islâmico. Então, há que fazer a comparação logística também. Para usar a madre de todas as bombas, os Estados Unidos usaram avião cargueiro. Para usá-la, então, seu peso era eu creio, mais de 10 toneladas, pero lá David Crockett tinha o peso de só 34 quilos. Então, uma diferença muito grande. Então, há uma clara transgressão, em minha opinião, do artigo 1 do TNP por los países que têm armas nucleares. É o caso dos Estados Unidos e é o caso de Rússia, porque os Estados Unidos têm bases em Europa, em França, em Reino Unido, em Alemanha, em Holanda, em Itália, Turquia, com armas nucleares táticas estadunidenses. E agora a Rússia começou a poner armas nucleares táticas em Bielorrússia, em Belarus, em inglês. Então, é isto. Então, os dois países têm armas nucleares em um território de seus aliados, respectivos aliados, e em um momento de crise, essas armas nucleares podem passar para o controle de seus aliados. Então, é clara a violação do artigo 1 do TNP. Aí também é o medo em relação ao projeto AUKUS, em que os Estados Unidos e Reino Unido vão ajudar a Austrália a ter submarinos com propulsão nuclear, não armas nucleares, pero propulsão nuclear. Pero o que passa é que o material para a propulsão nuclear do submarino australiano terá mais de 90% de enriquecimento de urânio. Então, há a possibilidade que a Austrália tenha acesso a este material e pueda, com muita facilidade, construir, desenvolver armas nucleares. É uma denúncia que has hecho China e Rússia sobre a possibilidade de AUKUS ser usado para a Austrália também ter armas nucleares. Então, agora é pensar pouco na posição de nós outros, os estados que não temos armas nucleares. Os indianos, a Índia sempre falou muito mal do TNP, porque para eles o TNP divide o mundo em dois blocos de países. 5 países, agora 9 países, pero 5 países que podem ter armas nucleares, e o resto do globo de los países que não podem ter armas nucleares. Então, hace com que quede parado o poder internacional,
um poder de destruição muito grande em la mano de poucos, e o resto de los países do globo não têm o mesmo poder, não podem hasta mesmo hacer uma competência militar com esses países. Então, é um ponto muito crítico ao TNP, hecho por Índia. E aí também o facto que a Agência Internacional de Energia Atômica vigia constantemente a los países sem armas nucleares, pero não hace muitos esforços para contra lo que hace los países com armas nucleares, como as violações que he hablado do artículo 1 e do artículo 6. Então, muitos países pensam e hablam sobre isto, que muito se hace para que não haja proliferação, por supuesto, mas as obrigações de los países com armas nucleares não é cumprida também. Eles não fazem sua parte também. Então, temos um grande ponto de preocupação, é o constante desprezo das normas do TNP, pode levar a que estados sem arsenal nuclear decidam obter esse tipo de armamento, como uma alternativa à crescente dependência das potências das armas nucleares, e também para ter um meio de dissuadir ou hasta ter um meio de dissuadir um ataque nuclear ou uma possível intimidação nuclear. Então, aí a hora toda a preocupação com que Coreia do Norte, perdão, Coreia do Sul pueda ter armas nucleares, Irã também, Arábia Saudita, são países que podem ter armas nucleares. Então, há que mirar e estudar o que pode se passar aún por la frente. Então, por último, eu quero fazer uma provocação, uma discussão entre nós outros. Eu creio que é muito importante ter esse tipo de espaço para que nós outros, nós outros aqui na América do Sul, pero no resto do globo, podemos falar entre nós outros. Como fortalecer os regimes de controle e não proliferação das armas nucleares? Para mim, o primeiro ponto é uma maior compreensão dos medos, desejos, estrutura político, antecedentes históricos de los países que nós outros queremos que sejam parte de los regimes de controle das armas nucleares ou de não proliferação nuclear. Então, se um país planeia ser uma arma nuclear, por suposto é porque tem medo de uma invasão, de um ataque, até mesmo com armas nucleares, e quer ser uma contrapartida. Então, esse ponto é muito importante. Também há que buscar mais equilíbrio de forças, não só nucleares, pero de las capacidades convencionais também, ou seja, das armas não nucleares, porque muitas vezes um país tem armas nucleares para diminuir a debilidade de suas capacidades convencionais. Então, um bom acordo de controle de armas nucleares também deve ter em mente as capacidades convencionais. E por isso é muito complexo fazer um acordo de controle e controle das armas nucleares. Outro ponto muito importante para mim é a transparência. Há que ter transparência, há que ter a possibilidade de todos os lados fazerem investigação em um território do outro, para que se pueda mirar que estão cumprindo as regras estabelecidas. E por último, eu creio que é o mais óbvio de todos os pontos, pero é o mais importante. As partes devem respeitar as regras acordadas. Se há regras, é para que todos estejam de acordo e que elas respeitem. Então, he terminado minha apresentação. Muitas graças por sua atenção. Mais uma vez, perdão por meu espanhol, é terrível. Eu sei, há muitos anos, como 8 anos, que eu não hablo espanhol direto. Então, é isso. Ojalá que puedan se enterar do que eu hablé. Thank you so much for the ones that not speak Spanish. I hope that you guys could enjoy my presentation, could understand my presentation. E como nós outros hablamos em português, muito obrigado. Aqui tem meu contato, se querem falar comigo, ter discussões. Eu estudo muito as armas nucleares há como 7 anos,
Entonces estoy abierto a discusiones, a contacto. Muchas gracias. Muchas gracias por su brillante presentación. Es muy interesante este tema acerca de las armas nucleares. Estudiándolo, investigándolo, no hay confusiones, ¿no? Cuando uno se adentra sobre eso. Creo que alguien levantó la mano. ¿Podría preguntar, por favor? Dale, Hola, Daniel Herrera. vale, sí, muchas gracias. Felipe, muchas gracias por su presentación. Se le entendió muy bien, no se preocupe por el idioma que tiene muy buen español. Muy Muchas interesante gracias. todo este recorrido que nos hizo, un resumen muy bien hecho sobre la posición estratégica de las principales potencias, porque muchas veces desde el contexto científico, y no lo digo con mala intención, hay como cierta inocencia en estos temas y pues hacemos mucha ciencia nuclear, pero nos olvidamos del mundo en el que vivimos y cómo estas dinámicas afectan el sector en el que nosotros trabajamos. Solo tenía una breve pregunta. ¿Usted cree que ahora con el renacimiento de la energía nuclear que estamos viviendo, los acuerdos que se están firmando en pro de aumentar las capacidades en ciencia y tecnología nuclear, va a retroalimentar parcialmente la proliferación nuclear también? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, Daniel. Ah, yo creo que es un punto muy importante porque, como he dicho en mi presentación, los estados que hacen parte del TNP que no tienen armas nucleares tienen que tener acceso a la energía nuclear, el uso del nuclear para la salud, para la agricultura. Todos nosotros somos enterados de la importancia del nuclear en estos otros sectores que no el militar, pero como todos nosotros sabemos también, la energía nuclear es de uso dual, o sea, puede desarrollar armas nucleares también. Claro que es un proceso distinto, hay que hacer muchas inversiones y todo más, pero esa es una posibilidad. Hay que recordar que muchos de los países que tienen armas nucleares ahora empezaram com seus programas projetos de armas nucleares com Átomos for Peace, Átomos para la Paz. Eu não sei em espanhol como é, mas eu creio que é algo assim. Então, por supuesto, tendrá o medo que mais países tenham armas nucleares. Infelizmente, essa é uma tendência agora por toda a questão da guerra da Ucrânia. A Ucrânia tuvo armas nucleares, pero sacou suas armas nucleares para a Rússia. Entonces, hay toda una desconfianza también hasta cuando los Estados Unidos pueden proteger sus aliados con armas nucleares. Hay el ejemplo de Corea del Sur. Entonces, hay un movimiento de la población adentro de Corea del Sur que quiere tener armas nucleares. Entonces, hay toda la posibilidad de Irán también. Entonces, hay mucho miedo en relación a la tecnología nuclear, no solo por lo causa de los reactores pueden explodir, como en Chernobyl, como en Fukushima, pero también la posibilidad de proliferación nuclear. Muchas gracias por su pregunta, Daniel. Muchas gracias. Roberto Carlos, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor, y felicitarle por su presentación. Yo quería hacerle una consulta. ¿Cuál es su opinión sobre el tráfico ilícito de armas nucleares que está viviéndose hoy en la actualidad? Muchas gracias por su pregunta, Daniel. Roberto, perdón. Entonces, hay un problema, porque cuando la Unión Soviética acabó, se aceleró, mucho de lo material nuclear radioactivo, mesmo com um grado de radiação alto, se perdeu em o mercado negro. Eu não sei como é a expressão black market em inglês. Eu não sei como é a expressão em espanhol, perdão. Muito se perdeu. Então, hasta mesmo em la década de 1990, se tem a preocupação que alguma organização terrorista pueda ter contato com este material, pero também há a possibilidade que os estados que têm armas nucleares passem conhecimento ou até mesmo armas nucleares para outros países. Muito se habla que Coreia do Norte está passando conhecimento e tecnologia nuclear para Irã para seu programa de produção de armas nucleares.
Los Estados Unidos hablaron sobre esto, Israel habla sobre esto, mucho sobre esto, pero yo no sé si es verdad o no, si es una preocupación, porque es una cosa que no se hace a las claras en el día, se hace en la obscuridad de la noche, alguna cosa así. Entonces, no es muy claro, pero es un riesgo que nosotros tenemos hoy en día, sí, y hay que tener la atención. Hay todo el riesgo también de que a algum grupo terrorista ou com malas intenções saque material radioativo e pueda construir uma bomba nuclear sucia, que é com material radioativo que não causa uma explosão nuclear, pero hace uma contaminação de uma região com radiação. Então, essa é outra preocupação que nós temos que ter. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué opina acerca de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica? Eu mirei a película, a pele, é o filme. Me gostou muito porque és um homem que, assim como Albert Einstein tinha o medo da Alemanha ter um programa nuclear, pero depois se descobriu que a Alemanha não tinha as melhores condições com a guerra de construir suas armas nucleares, pelos Estados Unidos lo hicieron. Então, tem toda essa situação e quando ele mirou o poder de destruição, las ganas de los Estados Unidos de construirem, desarrollarem aún más armas nucleares, él cambió su posición, foi uma persona muito importante para falar sobre não proliferação, no desarrollo de novas armas nucleares por parte de los Estados Unidos. Então, é uma personalidade muito importante em muitos pontos. Então, eu creio que é isto. Muchas gracias por su respuesta. Yo también tuve la oportunidad de ver la película y si bien la verdad es una obra de arte, que dura 3 horas, sí estoy de acuerdo en muchas cosas, solo que no digamos en el aspecto de que utilicemos la tecnología para fines destructivos, pero después es brillante la película. En todo sentido, ambiente, banda sonora, es muy buena. Y más que todo, trata, ¿no? En la parte política y lo que es la parte de nuclear. La verdad, buenísima, bastante información, se aprende mucho, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para el doctor, por favor. Este es el momento ideal Sí, para me preguntarle. gustaría hacer una pregunta. Hay una actividad que es bien interesante, la conferencia de no proliferación que se ha realizado recientemente en Moscú, que sé que Felipe ha participado, y no es tan divulgado tal vez en nuestro medio, y realmente es un espacio donde se puede intercambiar mucha de esta información y conocer la actualidad, ¿no? Tal vez quería pedirte si nos puedes hablar un poco de tu experiencia en esta conferencia en Moscú y animar un poco tal vez a los interesados a participar en la siguiente o algo así, ¿no? Por supuesto. Muitas graças por toda a invitação. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Moscou. E eu creio que nós outros que hacemos investigação em América do Sul, temos que nos unir e trabalhar mais juntos. Por suposto, em Brasil, nós outros não hablamos em espanhol, pero eu creio que hablamos um portunhol e podemos nos enterar e falar. Pero es muy importante, yo creo que la mejor oportunidad que tuve en mi vida para estudiar, para tener contacto con muchos personas que hacen investigación sobre las armas nucleares. Fue una experiencia muy buena porque la mayoría de la parte del evento fue más sobre la cuestión política militar de las armas nucleares que la questão técnica. Eu tenho que falar disso, que para mim é mais interessante, perdão. Sei que vocês têm, eu creio que muito deu foco na parte técnica, científica, pero o evento foi tuvo mais o foco na parte política, militar. Então, foi muito interessante porque havia pessoas de Coreia do Norte, havia pessoas de Irã, de Coreia do Sul, de Europa. Entonces fue increíble para tener la opinión, la visión de personas de
distintos lugares do mundo. Eu creio que isso é fundamental porque se não nos enterarmos do que o outro pensa sobre o assunto, nunca vamos poder ter meio termo, achar uma solução para o controle seja para o controle das armas nucleares, seja para os regímenes de controle das armas nucleares. Então, eu creio que vocês que têm a oportunidade, têm as ganas de participar desse tipo de evento, eu creio que têm que tentar. Muitas vezes não é muito fácil, tem que viajar, e é o processo, às vezes, há muita competência, muitas pessoas tentam também, pero eu creio que há que tentar, e é isso. Foi uma grande oportunidade. Eu hice muitos contactos também com pesquisadores de muitas partes do globo, que é muito importante para seu trabalho, para meu trabalho, então, para minhas investigações. Então, eu creio que é bom sempre tentar esse tipo de oportunidade. Muchas gracias por su respuesta. Manuel Facioli, adelante. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Filippi, por la presentación. Ha sido verdaderamente brillante. Aprovechando que tenemos un experto de origen brasileño, quería saber si pudieras referirte al actual desarrollo que se está dando en Brasil de un submarino de propulsión nuclear de manera interna, un desarrollo casi totalmente indígena, o sea, interno en el país. Quisiera saber si puedes referirte a esto sobre posibilidades de diversión de materiales nucleares, los riesgos que esto puede presentar para la región y si tal vez se pueden extraer ciertos paralelismos con el caso de Australia y el AUKUS. Muchas gracias, muito obrigado. Muitas graças, Manuel. Manuel, também tive o prazer de conhecê-lo em Moscou, uma grande persona, muito inteligente, habla muitas línguas. Mas sim, por supuesto, o Brasil tem um projeto para ter submarinos de propulsão nuclear, não armas nucleares, pero propulsão nuclear, porque o submarino de propulsão nuclear pode quedar mais tempo abaixo da água, então é mais difícil de fazer localização. Então, em termos militares, é melhor do que o submarino de propulsão convencional. O projeto brasileiro tem a ajuda de los franceses. França ajuda o Brasil com a estrutura do submarino, o reator nuclear. Brasil tem que construir solo. Então, o Brasil tem que ser um reactor pequeno e que a Argentina poderia ajudar porque tem muito conhecimento com reatores pequenos, pero não. O Brasil está sendo solo. E é isto. A ideia é que o submarino pode ter urânio, pastas de urânio com 3% de enriquecimento, algo assim. Pero quanto mais enriquece o urânio no núcleo do submarino, o reactor do submarino, mais tempo pode quedar abaixo da terra. Então, já escutei militares brasileiros da Marinha do Brasil falando que querem ter como um submarino com enriquecimento de 19,9%. Por que no 20%? Porque, sabe, se tem 20% de enriquecimento para chegar a os 90% de enriquecimento para construir armas nucleares, não é muito difícil. Os difíceis é de 1% até os 20%, pero dos 20% até os 90% não é tão difícil. Então, há muito temor que os brasileiros, nós outros podemos ter conhecimento, até mesmo a capacidade, e se as coisas cambiarem, construir uma arma nuclear no futuro. Até mesmo com o material de plutônio que queda do uso do reactor brasileiro. Então, há essa possibilidade, tenho que dizer. Pero o Brasil disse que não, que é para a propulsão nuclear, que ajuda a dissuasão brasileira. Se tem a oportunidade de ler os documentos de defesa do Brasil, como é o livro branco, eu creio livro branco de defesa brasileiro, eu creio que há uma versão em espanhol, habla que toda a defesa brasileira é em dissuasão defensiva, ou seja, o Brasil não quer atacar nada, pero uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, é isso que o Brasil habla.
Pero, por supuesto, si yo fuera a los otros países de Sudamérica, yo, yo tendría una cierta preocupación con el Brasil, podendo tener como capacidad de hasta mesmo construir armas nucleares com mais facilidade, aún mais se o Brasil ter submarinos no futuro com propulsão nuclear com urânio como 18%, 19% de enriquecimento. Então, é um processo de construção que não é fácil, porque os nossos best friends forever dos Estados Unidos estão fazendo de tudo para o Brasil não construir o submarino, fazendo uma série de embargos econômicos contra o projeto do submarino nuclear brasileiro. Então, é um projeto muito difícil também para os brasileiros a serem. Muchas gracias por la pregunta, mi amigo. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Una última pregunta. ¿Podría hablarnos, por favor, un poco acerca de su trayectoria profesional? Sí, por supuesto. Yo me gradué en Relaciones Internacionales por la Universidad Centro Universitário de Curitiba, la Universidad Unicuritiba, em Curitiba, que queda na região sul do Brasil, no estado de Paraná. Eu hice o grado de Relações Internacionais, pero depois eu mirei que eu queria seguir uma carreira mais de investigação. Então, e queria pesquisar queria hacer minha investigação sobre as armas nucleares. Então, eu hice minha maestria e agora estou fazendo meu doutorado em la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o programa de estudos estratégicos, que uma delas oportunidades já é estudar os temas militares. Mi orientador, o professor que é responsável por me ajudar em minha pesquisa, José Miguel Martins, é incrível, sabe todo de armas nucleares. Então, para quem tem ganas de estudar em Brasil, estudar armas nucleares, eu creio que vocês podem ser parte do nosso programa de pós-grado. E também eu sou diretor de um think tank de pesquisa. Eu comecei meus trabalhos já como um pesquisador associado, fellow research em inglês. Eu não sei em espanhol como é a nomenclatura, lá o nome em espanhol. E depois eu fui crescendo, desenvolvendo minhas funções já, e agora eu sou diretor de investigação. Então, meu trabalho é ser com que nossos pesquisadores hagam eventos, materiais como artículos, livros, policy papers e outros para ajudar a população brasileira, pero também do resto do globo, com informação de los membros que fazem investigações. Então, eu creio que é isto, pero se tem mais alguma dúvida, é bom, estou aberto para as perguntas. Investigador associado. Gracias, Manuel. Gracias, doctor. Gracias también a Manuel por sus preguntas. La verdad que usted tiene una trayectoria muy interesante. Daniel Rodrigo, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Bueno, como última pregunta, quería preguntarle si usted cree que es importante la concientización de los peligros nucleares en la sociedad, ya que estos directamente o indirectamente pueden afectar con el lado político. Quería saber su opinión acerca de esto, profesor. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Eu creio que nós, como população em América do Sul, quando pensamos em armas nucleares, em tecnologia nuclear, muitas vezes pensamos em Chernobyl e coisas assim. Há muita resistência em Brasil para que o Brasil haga mais reatores nucleares como Angra dos Reis, que temos acá em Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2. Aí o projeto de Angra 3, que nunca vai adelante. Então, eu creio que há os perigos da energia nuclear, das armas nucleares, do uso dual da energia nuclear, pero há muitas coisas boas em neonuclear também. A possibilidade da energia nuclear para ajudar todas as questões de meio ambiente, de la não emissão de los gases, estufa e tudo mais. Então, é isto. Pero, por supuesto, é bueno sempre ter a noção
e passar a informação que mesmo com os reatores há riscos, há que ter cuidado, há muitos perigos, podem sofrer ataques e tudo mais, e todos os resíduos, material wasting em inglês, não sei espanhol também, tienes que ter muito cuidado com esto. Hoje em Brasil, um dos materiais de radioativos foi roubado. Someone stole the material. Entonces, tenemos, entonces hay todos esses problemas, hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque pueden hasta mismo construir una bomba sucia con radiación. Entonces, yo creo que es esto. Muchas gracias, doctor, por sus interesantes respuestas, experiencia. Y bueno, voy a cederle la palabra a Brian, que nos quiere anunciar algo. Y bueno, gracias Felipe, gracias a todos por Muchas gracias. estar en esta parte del Congreso. Es un gusto poder tener estas conexiones y profundizar en esto para poder hacer trabajos también a posterior. Siempre son bienvenidos para participar en todas las actividades, en todo el trabajo que se está realizando. Igual, Manuel, cualquier rato, igual esperamos tener próximamente una ponencia futura y que nos cuentes el trabajo que tú también estás realizando y así varias personas que están aquí. Pero quería también informar sobre lo que viene después. Eh, eh, Todos lo ideal es que estén en el Classroom. Si no, pueden escribir al número del club. Aquí está el material que estamos difundiendo, tal vez con los videos, con las presentaciones y lo estamos actualizando. Vamos a poner también algún material adicional, bibliografía, los anteriores congresos, para que lo tengan a mano siempre y bueno, les pueda servir para cualquier cosa y puedan divulgarlo también y usarlo como ustedes vean conveniente. Pero esta tarde, ahora nos vamos a ir todos a un descanso y a las 4 de la tarde, especialmente todos los que están en Perú, vamos a tener una actividad que va a ser presencial. Esta actividad se va a realizar en la Universidad de San Marcos. Aquí está la dirección, si lo pueden ver. Esto es a las 16 horas, hora Perú. Am, Esto lo voy a confirmar ahora porque yo tengo entendido que es a las 16 hora Bolivia. Pero bueno, lo más importante para esto que les pedimos por favor en el Classroom es que llenen el formulario para que así pueda estar su cupo allá en el laboratorio. Es un laboratorio de nuclear, entonces tiene ciertas restricciones. Lo ideal es que todos los que se hayan inscrito de Perú puedan llenarlo presencial y estar ahí. También es una oportunidad única para poder visitar este laboratorio. Y también las personas que van a estar en la tarde, lo bueno es que va a ser transmitido de forma virtual y van a poder estar de alguna manera ahí y ver el trabajo que se va a realizar. Justo tiene algo que ver con lo que hemos hablado ayer, pero ya van a poder ver el detector, van a poder ver las fuentes, las placas en vivo y en directo y cómo es el trabajo que se realiza. También ya está todo la guía de laboratorio para que ustedes puedan utilizar. Lo más importante es que tengan en cuenta la dirección en la Universidad de San Marcos, ahí está detallado. Y también es bien importante que puedan inscribirse los que están allá en Perú y puedan, para reservar su cupo principalmente. Tal vez haya alguna duda sobre eso. Alguna duda que tengan, no sé, algo que...
Ya entiendo. Sí, está bien. El laboratorio es a las 16 horas Perú y a las 17 horas Bolivia. Pero si gustan, ya desde las 16 vamos a comenzar el congreso, como ayer con la exposición del grupo del capítulo, que es también parte de la organización del todo el congreso, y van a poder conocerlos, como ayer nosotros hemos presentado, el Club de Física Nuclear. Ellos van a presentar desde las 4 de la tarde hasta las 5 horas de Bolivia, y luego viene el laboratorio desde las 5 hasta las 8 de la noche. Entonces, nada, si no hay nada más que decir, nos vemos a la segunda parte del día de hoy, a las 4 de la tarde hora Bolivia, 3 de la tarde hora Perú, y empezamos con la conferencia y esperemos que todos los que estén en Perú y estén por ahí puedan inscribirse para visitar el laboratorio. Desde el principio hemos visto que es uno de los laboratorios más importantes y más interesantes que hay allá en Perú, que está haciendo ciencia y es, en Bolivia, por ejemplo, nosotros no tenemos un laboratorio dedicado a física nuclear en nuestra universidad. Recién, literalmente, lo vamos a inaugurar, si todo sale bien, a fin de año, un laboratorio especializado, pero allá en San Marcos, este es un laboratorio especializado, ¿no? Que pueden usarlo para la enseñanza y para hacer investigación. Si alguien no tiene el link de Classroom, puede escribirnos al número del club. ¿Alguien puede enviar el número del club, por favor, por el chat? Y vemos qué ha pasado. ¿Por qué no tienen el link o algo? Daniel, Vale, gracias por la palabra. Es que pues yo he asistido todos los días a todos los eventos, pero la asistencia del lunes, no sé qué